Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito emocionada porque essa história que a gente vai ouvir agora, que a gente vai conversar, é a história que inspirou essa maratona de mães. A Paty vai dividir com a gente tudo que ela viveu aí há menos de 2 meses, e foi com base nos relatos dela e na história dela que eu me inspirei. Eu falei, poxa vida, que legal. Eu nem sou mãe e fiquei tão tocada com essa história. Tem um monte de gente que pode se beneficiar disso, então vamos lá compartilhar histórias de mãe, encontros de mãe com as pessoas. Boa tarde, eu estou muito feliz de ter esse canal, essa oportunidade de estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho da minha história através do vídeo, né? Que é a primeira vez que eu venho me expor assim através dessa ferramenta. E o que eu tenho para compartilhar é que eu era uma menina de 18 para 19 anos e no dia do meu aniversário de 19 anos eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha, a Laura. E foi um baque muito grande, porque eu era uma menina cheia de sonhos, de vontade de viajar, vontade de viver a minha adolescência, mas eu estava vivendo um momento muito conturbado familiar, né? Meu pai estava desaparecido, já tinha 15 dias, minha mãe num estado depressivo muito grande por conta desse fato do meu pai, e eu vivia extremamente assim num vazio, né, nessa busca incessante da adolescência, sem saber o que eu queria ser da vida, sem saber se eu estava no caminho certo, estava no 3º ano de faculdade, mas não era bem aquilo que eu queria. E aí, nesse vazio todo, a Laura chegou na minha vida de uma maneira inesperada e foi muito forte esse processo da minha primeira gestação, de maneira que eu me senti, assim, totalmente vulnerável à situação da gestação, né? A minha família ficou num primeiro momento, muito tocada, muito triste, porque não imaginava, né, eu naquela condição de adolescente estar gestando e sem nenhum apoio, né? E aí eu senti que eu tinha que encarar tudo aquilo por algum motivo que naquele momento eu não sabia o porquê ainda, mas de certa maneira eu senti uma aceitação dentro de mim de que a Laura me traria muita alegria e que eu tinha que seguir com aquela gestação. E aí eu tive o apoio, né, da minha mãe e da minha avó materna, em que eu toquei essa gestação. E aí a Laura nasceu de uma maneira totalmente mecânica, assim, no ponto de vista médico, né? Eu fiz o acompanhamento do pré-natal com a minha mãe, e esse pré-natal foi a médica que minha mãe escolheu, e eu não tinha ainda nenhum tipo de autonomia com relação a escolher como a Laura chegaria, como seria todo esse processo da maternidade. E no decorrer do processo do pré-natal, eu fiquei assim bem triste, assim, porque era uma dúvida constante como mulher, o que ia acontecer com o meu corpo, o que ia acontecer, porque a única opção que foi dada a mim naquela época era a cesariana, e a minha mãe veio, né, através dessa criação mais tradicionalista, apesar de que a minha avó teve ela de parto normal, com o passar dos anos, a cesárea na minha família acabou sendo o caminho mais seguro no ponto de vista das mulheres da minha família. Então, a minha avó só que teve uma experiência de parto normal, e depois disso foram só cesáreas. Então, a única alternativa que eu tinha naquela época, sem estudar, sem saber nada a respeito, era a cesárea. E assim foi. A Laura veio de uma cesariana em que eu fiquei bem assustada, gerou muitos traumas, porque eu lembro que eu tomei um pré-anestésico para ficar um pouquinho mais calma antes de entrar no centro cirúrgico. Aquela sensação toda me remeteu a um estado mais de doença do que de saúde. E a Laura chegou e ela não chorou, ela nasceu assim, tiraram ela muito rapidamente de mim, eu não tive a oportunidade de amamentá-la naquele primeiro momento,
E tudo isso acabou gerando um conflito interno dentro de mim, como mulher, dentro de mim, como mãe, e isso desencadeou a depressão pós-parto, né? Eu segurava a Laura nos meus braços e eu não entendi aquele momento que eu estava vivendo. Primeiro, por conta da imaturidade mesmo daquela época, né? Segundo, pela falta da rede de apoio, apesar de eu ter a família comigo, eu me sentia sempre faltando algo, precisando de algo a mais para sentir aquele momento ali na sua plenitude. E eu fui vivenciando essa angústia e eu lembro que eu ouvia de uma médica em que eu passava depois do parto, eu passei com uma neurologista, e ela me dizia assim, vamos observar como você vai passando os dias com a Laura, porque isso é o puerpério. Isso é normal de você sentir. Isso, no máximo, em 6 meses, você já vai estar se sentindo forte, equilibrada e tal. E passaram 6 meses e nada, e aquilo foi se agravando ao ponto que eu tive que pensar, em primeiro lugar, em me tratar, para depois eu dar continuidade em ser mãe. Então, assim, eu tive que ter essa decisão sendo tomada para eu realmente conseguir me reestabelecer emocionalmente, né? Então, eu parei a amamentação, né? Era mais ou menos 5 para 6 meses da Laura, e eu parei essa amamentação para que eu pudesse me cuidar. E através dos medicamentos, daquela terapia na época, eu fui tentando conciliar a minha vida, conciliar a maternidade, mas passei por momentos assim bem difíceis. O que ficou armazenado no meu inconsciente. Eu acredito que muitas coisas foram bloqueadas com toda essa vivência. A minha energia como mulher ficou muito reprimida. Demorou anos até eu conseguir realmente sair ao ar livre com a Laura e sentir que eu estava no caminho certo. Eu ainda sentia muita angústia com todo esse processo, esse histórico. Mas eu consegui tocar a minha faculdade, eu me formei em 2012, a Laura nasceu em 2010, né? Então eu estava no 3º ano de faculdade, eu consegui seguir da maneira que dava e fui cumprindo com aquilo que era a tradição, com aquilo que tinha que ser daquela maneira, porque todos falavam que tinha que ser daquela forma, e eu era aquela pessoa que ia só seguindo dentro dessa caixinha, dessas limitações, né? E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu fui seguir a carreira jurídica, conciliando essa minha maternidade da Laura, e eu tive um burnout. A Laura já estava com 7 para 8 anos, e foi aonde eu tive esse boom em que o meu organismo falou, chega, para com tudo isso, porque você está vivendo de uma forma como as outras pessoas querem que você viva. Qual é a sua essência? Qual é o seu propósito de vida? Por que você está trabalhando com algo que te estressa tanto? Por que você está vivendo uma maternidade que é certo, que é errado, sendo que o que é o certo, o que é o errado para você? E essas questões, elas começaram a aparecer para mim num despertar espiritual muito bonito, em que eu comecei a sentir uma paz maior dentro de mim quando eu me conectava com o sol, quando eu me conectava com a natureza, quando eu me conectava com a presença de Deus, né, com a presença da oração, com a presença, né, de uma religião que não tem forma, é só eu me ligar com esse divino que se comunicava comigo e trazia essas inspirações de que eu estava fazendo tudo errado, que isso não era a Patrícia aqui, o meu propósito. E foi então que eu, nesse burnout, eu peguei essa oportunidade de me afastar da minha profissão, de jogar tudo isso fora e ter a oportunidade de reconstruir os meus caminhos. Essa reconstrução foi uma reconstrução também muito difícil. Na época, eu assim, colocava expectativa em algumas coisas que não eram, e eu consegui enxergar
por detrás de todas aquelas expectativas que eu estava construindo um castelinho de areia e que aquilo tinha que ser derrubado para começar tudo de novo, foi algo muito difícil, não foi fácil. Mas eu fui me conectando no xamanismo, né, que também foi algo que me impulsionou bastante nesse caminho. Fui me conectando comigo mesma através da meditação, através desse centramento. E com isso, eu conheci o Carlos, né? Eu conheci o Carlos, que foi uma pessoa que, dentre tantas pessoas que se apresentaram na minha vida, como corrente de amigos, corrente de pessoas que me queriam bem, que queriam me trazer um conforto e uma confiança para seguir adiante, o Carlos se apresentou com um perfil de uma pessoa que estava ali para me mostrar o meu caminho, né? O que eu precisava seguir, sem, de fato, eu me prender a ele, mas eu ser livre e estar com ele. Porque ele também era uma pessoa ele também é uma pessoa que gosta muito da natureza e que se conectou muito comigo através da natureza. E nesse lugar a gente se aventurou, né? Eu decidi sair do interior, peguei todas as minhas coisas, arrumei as coisas da Laura, falei para minha família, olha, eu tô tomando a decisão que eu não quero mais viver essa depressão, eu não aceito mais nenhum tipo de medicação, eu não aceito mais esses tratamentos que só vão aumentando essas doses e eu não vejo a luz. E eu quero, a partir de mim, me curar. Eu quero encontrar essa cura dentro de mim. E eu tô me permitindo fazer essa mudança, por mais que vocês achem que eu tô maluca, eu posso estar maluca, mas eu vou tomar essa decisão. E aí minha família, assim, surtou, né? Hoje, há 3 anos, eu vivo aqui, né, em São Paulo, e comecei a descobrir essa nova forma de viver, né? Com o Carlos, a gente foi descobrindo juntos as questões de ressignificar a vida. O Carlos também tinha histórias semelhantes que a gente conseguiu se fortalecer juntos nesse início nosso. E aí a Laura ganhou uma família, ganhou um formato de uma família que era o que eu tanto queria também para ela, uma presença masculina, porque na minha família sempre foi muito a presença do feminino, né? E o meu pai adoeceu, eu era criança, então eu também sentia muita falta dessa figura do meu pai, da figura masculina ali presente, e eu ficava muito feliz de ver o amor, a conexão que o K, né, formou com a Laurinha. E aí nossa história começou, claro que com altos e baixos também, porque a gente foi se conhecendo, as dificuldades também foram se apresentando. Eu comecei a buscar uma rotina nova aqui em São Paulo e despretensiosamente mesmo, eu fui buscar algo que fosse leve, que eu pudesse trabalhar e me sentir bem, me sentir feliz, e fui trabalhar com moda sustentável, que não tinha nada a ver com a carreira jurídica. E aí eu fui trabalhar com isso e me conectei com muitas mulheres nesse meu trabalho. E cada mulher que eu me conectava, eu sentia algo muito poderoso, assim, que crescia quando eu estava no meio dessas mulheres, que era, assim, as palavras que saíam entre as nossas conversas nesse meu trabalho, que era totalmente no âmbito feminino, elas sempre traziam alguma lição para mim de que eu nunca estava sozinha. As conexões fluíam naturalmente e iam me dando força para eu me estabelecer aqui em São Paulo e ter essa renda nesse meu trabalho que começou a me trazer, me despertar muitas coisas. E aí, nesse momento em que eu estava começando a me reestabelecer aqui, eu descobri que eu estava vivendo com o K num processo em que a gente estava discutindo muito a questão da energia feminina dentro de casa e a energia masculina. E o K, muitas vezes, sem saber o que ele estava fazendo, ele acabava limitando alguns pontos que eu queria expandir dentro de mim com essas relações que eu tinha no meu ambiente de trabalho.
E foi onde eu tomei uma outra decisão que foi muito maluca, foi a segunda decisão maluca que eu tomei, que foi falar para mim mesma que eu não queria mais, por um tempo, viver com ele aqui em São Paulo e que eu queria tentar ter uma vida, eu e a Laura, novamente sozinhas, para que eu pudesse encontrar essa minha força do feminino, que eu estava sentindo um pouco de repressão, assim, e foi um susto também, porque foi do nada que eu tomei essa decisão, foi um outro impulso que veio na minha vida, e aí eu fui, fiz toda a mudança, aluguei um apartamento assim bem pequenininho para mim e para Laura e falei, filha, agora a gente vai se unir. A mamãe quer crescer profissionalmente com outras mulheres, a mamãe quer sentir mais essa força e eu preciso da sua ajuda nesse momento. Então, a Laura começou a estabelecer também uma autonomia que até então ela não tinha. E eu comecei a confiar em, olha, filha, tal hora a mamãe tá chegando. Ela chegava da escola e já deixava as coisinhas arrumadas me esperando. E a gente criou um vínculo, assim, de união, né? Que foi além do vínculo mãe e filha. A Laura, ela teve um amadurecimento com todo esse processo que eu fui acessando, que eu fui permitindo que acontecesse na nossa vida, né? E aí, nesse momento em que estava só eu e a Laura, eu comecei a me sentir um pouco mal, um pouco indisposta. E eu falei, poxa, será que é porque eu tô ficando muito cansada, exausta com essa rotina que eu criei para mim e para ela, né? E não, assim, foi um dia que eu fui trabalhar, recebi um convite de uma das mulheres do meu ambiente de trabalho para ir num encontro. Logo depois do expediente, eu aceitei. E quando eu cheguei nesse encontro, eu me deparei com uma moça que estava carregando a sua filha num sling. E a filha resmungou, ela tirou o peito ali dentro do sling, deu mamar. E quando eu vi aquela cena, eu falei assim, nossa, olha só, é tudo que eu queria ter vivido, mas eu não tive essa oportunidade com a Laura. Mas tudo bem, a Laura é tudo para mim. Hoje eu e a Laura a gente se fortalece tanto uma outra, né? Mas aquilo assim veio no meu peito de uma forma tão assim forte da minha vontade em ter vivido aquilo, né? Aquela sensação de carregar o seu filho, amamentar e ter aquela sensação, né? E aí eu pensei, veio assim na hora de eu falar com o cara, de eu mandar uma mensagem para ele, porque o local desse encontro era paralela à casa que nós morávamos, né? Não por coincidência, isso despertou a vontade de eu reencontrá-lo. E aí ele falou assim, passa aqui, né? Vem aqui pra gente conversar depois do seu encontro, saber como que você tá. E a gente estava 1 mês distante um do outro, né? E aí eu fui, e ele virou para mim assim, nunca vou me esquecer. Ele abriu a porta e falou assim, nossa, como você tá bonita, tá mais bonita, tá diferente. E aí eu falei assim, obrigada, eu tô bem, eu tô buscando ser o melhor que eu posso ser aqui em São Paulo, tá difícil, né? Tô me esforçando para perder o medo de dirigir em São Paulo, para eu ser mais independente, e comecei a contar dos meus processos, né, das minhas dificuldades. E aí ele virou e falou assim, mas e de resto, como que você tá? Eu falei, eu passei uns dias aí meio indigesta, acho que foi um dia aí que eu comi 2 bananas antes de dormir, acordei um pouco enjoada. Aí ele virou pra mim e falou assim, peraí, enjoada, mas sua menstruação tá vindo? Tá tudo certo com você? Aí eu falei assim, tá tudo bem, acho que minha menstruação tá pra vir. E tipo, eu sempre fui essa pessoa muito né, muito aérea, muito maluca por dentro, assim. Nem eu me entendo, na verdade, às vezes. E aí ele virou e falou assim, não, para tudo, você não sabe nem quando vai vir sua menstruação, tá alguma coisa estranha, eu tô te achando diferente, eu vou na farmácia agora, eu vou comprar um teste, porque eu acho que você tá grávida. Eu comecei a rir da cara dele e falei assim, caramba! Como é que foi ouvir isso dele, essa iniciativa dele? Não tinha passado pela sua cabeça em momento nenhum antes? Não, em momento nenhum, porque eu era muito assim, avoada, eu tava pensando na minha rotina com a Laura, eu tava pensando na minha rotina do trabalho, em me tornar aquele mulherão de viajar, de trabalhar, de crescer, de cursar inglês, eu tava pensando num outro formato de futuro, de novo, me perdendo
né? Como lá atrás eu também me perdi na carreira jurídica, que não tinha nada a ver comigo, eu de novo me conectando com uma pessoa, com uma mulher que não sou eu, né? Tipo, eu quero cursar inglês, eu quero viajar, eu sou não sei o que, quero fazer não sei o que lá, e não tava nem percebendo o que estava acontecendo com o meu corpo, o que estava acontecendo comigo. E aí ele virou e falou assim, não, eu tô saindo agora, você me espera aqui, que eu vou buscar esse teste. E foi muito engraçado, porque, assim, se tivesse alguém ali olhando, ia falar que conversa sem pé, sem cabeça, se vocês não se veem faz um mês, e aí, tipo, você tá grávida. E foi desse jeito. Ele foi, eu fiquei esperando, e eu peguei esse teste tirando muito sarro da cara dele, né? Porque eu falei assim, para com isso, vai fazer 3 anos que a gente tá junto aqui nessa vida maluca e eu nunca mais tive essa sensação de achar que eu tô grávida e agora você me vem com essa. Ele, não, mas por favor, eu quero que você faça, nananã. Aí eu peguei e resolvi fazer esse teste. Quando eu entrei no banheiro, ele pôs a mão com todo respeito assim e falou assim, posso te pedir uma coisa? Eu queria entrar junto com você. Aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim, poxa, você vai querer entrar comigo para fazer xixi? Para ver meu teste? Foi muito maluco. E ele foi e ficou comigo nesse momento em que eu fiz o teste e deu lá, positivo. E assim, pensa na hora o que eu senti, porque, meu, assim, era um trauma tão grande, esse meu passado, esse meu histórico, né, da cesárea, do pré-natal com a minha mãe, daquele vazio, daquela busca por tentar encontrar uma paz, de tentar ser a melhor mãe do mundo, e eu achar que eu estava sendo a pior mãe do mundo para Laura. E aí aquilo voltando àquela cena totalmente desestabilizada ali, sem estar de fato ali morando com o capo, que eu dei a louca e saí. E aí aquilo eu entrei num surto num primeiro momento em que eu ficava olhando a imagem do teste e olhava o tracinho a imagem do risquinho ali e eu ficava ali bitolada, não, eu não tô grávida, não, eu não tô grávida. E ele me acalmou, ele me puxou naquele momento, ele falou assim, calma, respira, porque não é por acaso, é um renascimento literal nosso, é assim, é um renascimento da nossa relação, é um renascimento desse momento que a gente está vivendo e vamos se concentrar, vamos fazer uma oração. E aquilo, eu falei, gente, ele tá assim, amparado para esse momento, porque como ele não tá nervoso, como não tá para a família que isso estava acontecendo, né? E aí eu me acalmei, foi preciso aí, resumindo, eu precisei passar por 3 testes, fora o teste do hospital, para eu poder acreditar que eu estava grávida, porque eu não acreditava, né? E aí, quando eu me dei conta que eu estava grávida, eu estava já com praticamente 12 semanas. Eu descobri a gestação com 7, né? E aí, com 12 semanas, mais ou menos, eu me lembro que eu comecei a assimilar que tinha algo acontecendo comigo. E aí, nesse momento, eu falei, bom, vamos voltar, vamos fazer essa mudança tudo de novo, vamos restabelecer nossa relação, porque a gente se ama e a gente precisa aprender a juntos, né, essa nova forma de vida, essa nova formatação que vai ser a nossa nova família. E aí a gente fez toda essa mudança, e eu com aqueles enjoos e fazendo eu tive vários processos de limpeza, né? Eu percebo que a gestação, essa segunda gestação, ela veio realmente para me limpar, para me revirar do avesso. Então, ela me limpou, eu tive muita limpeza, assim, líquido biliar, eu tive muita limpeza de choro, eu tive muita limpeza também, assim, diarreias. E nesse processo a gente se restabeleceu numa nova casa e eu comecei a acalmar meu coração, a me conectar com esse novo ser, a me conectar com essa nova Patrícia que estava de novo passando por uma nova fase. Enfim, resumindo, em meio à turbulência, eu fui pesquisar em São Paulo como seria o parto da Melina. E eu não tinha plano de saúde, né? Então, sem plano de saúde, o que eu pensei? Vamos procurar o SUS, né? Ver como que funciona. Chegamos lá no SUS, a gente não se conectou.
E aí minha mãe entrou assim na conversa e falou assim: vem para Araraquara, que aqui você tem um plano, né, simples do interior, mas é um plano que cobre. E você vem, faz o pré-natal aqui, tem a Melina aqui, e é isso. Só que não, a gente foi até lá, conhecemos o hospital que é um hospital vinculado pelo SUS, mas que é um hospital que atende o plano também, e é o hospital que mais incentiva o parto normal, né? E foi o primeiro passo que eu falei, para essa mudança acontecer, eu tenho que também mudar a forma de parir, né? Se a Laura eu tive essa cesariana sem entender nada, agora eu quero começar a entender tudo que vai acontecer comigo. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar grupos, eu comecei a procurar canais, assim, nas redes sociais que eu pudesse me sentir mais segura. E tudo eu conversava com o Kai e ele foi me incentivando, que também foi uma força muito importante, que foi também trazendo um pouco mais de força, segurança, confiança nesse processo. E aí, nessa andança, vários nãos que eu senti, né, conhecendo médicos e profissionais da área da saúde, eu vi uma página do nada no Instagram, e aí eu vi assim um vídeo chamada, muito curtinho, mostrando uma nova forma de trazer a vida, né? De uma forma humanizada, mas de uma forma muito espiritual. Eu olhei aquilo e falei, nossa, é exatamente isso, é isso que eu quero viver. É isso, essa é a chave, é eu me conectar espiritualmente cada vez mais com essa força. Porque não é à toa que eu vou trazer outro ser para cá, não é à toa. Eu quero descobrir esse feminino, eu quero honrar meu útero, eu quero me sentir feliz com tudo isso. E aí eu vi aquilo, quando eu fui ver o contato, era um contato, assim, de número internacional, assim. Eu falei, nossa, putz, tá totalmente distante do que eu imagino, né? Como é que eu me conecto com uma pessoa que tem um número da Suíça? Pô, tá viajando demais, né? Eu pensei. Aí eu falei assim, poxa, o que é isso, né? Essa página. Cliquei e salvei, printei e salvei comigo. Vi que era na Bahia, que ela realizava um trabalho no Vale do Igatu e que ela fazia partos, assim, meio à natureza e de uma beleza, assim, sem tamanho, que eu me conectei muito. E aí falei pro Cá, falei, olha isso daqui, ele para de viajar, você tá viajando demais, você tá indo muito longe. Eu falava, eu juro, eu não sei, eu senti uma coisa assim muito linda, a gente precisa encontrar alguém aqui em São Paulo que realize um trabalho desse. E aí, numa rede que foi se formando durante toda a gestação, em que eu também fiz umas amizades assim, sem explicação, eu não posso nem ficar falando muito, senão eu vou me estender muito, a história é muito longa, mas foram conexões que foram formando, e aí eu fui pedir ajuda. Gente, alguém sabe de algo parecido com isso? E aí eu recebi contatos de médicas, e fui ver, e era orçamento altíssimo, não tinha nada a ver com as minhas condições no momento. Fui ver outros tipos de profissionais, mas que atuavam em hospitais particulares, que aí eu teria que fazer o plano particular daqueles hospitais, que também não cabiam no momento. E aí eu peguei e falei assim, vou deixar fluir. Se eu tiver que ter em Araraquara mesmo, quem vai parir sou eu. Todo mundo tá falando nos textos aqui que eu tô lendo que quem pare é a mulher, que não preciso de ninguém para parir. E eu vou parir pelo SUS mesmo, e é isso, pronto, acabou. Quando foi assim, tipo, passaram alguns dias, uma semana mais ou menos, uma colega que eu também conheci nesse movimento da minha gestação, ela falou assim, eu também tô grávida. E aí, como que você tá? Como que você tá se sentindo? E assim, foi do nada essa conversa pelo WhatsApp. E eu falei assim, nossa, eu tô meio maluca, assim, meio perdida, não sei como que eu vou fazer acontecer o parto em São Paulo, né? Eu queria ter aqui em São Paulo, mas acho que eu vou acabar tendo lá em Araraquara, na minha cidade. Aí ela falou assim, olha, eu tô sentindo de te fazer um convite. Vou te mandar aqui o convite. É um encontro, um workshop que trabalha assim com as mentes nesse processo da gestação, é uma ferramenta Gentle Birth, né? Um negócio assim, a Lídia vai poder explicar melhor, mas ela me fez esse convite e aí eu falei, poxa, que legal!
E quando eu bati o olho, assim, na imagem da pessoa, que era a facilitadora, a pessoa que ia dar o curso, o workshop, era a pessoa da página lá com o número da Suíça. E eu falei assim, não tô acreditando, essa pessoa tá em São Paulo. E aí ela falou assim, tá, ela tá aqui em São Paulo, ela vai ser minha parteira, eu tenho o contato dela, peraí, toma, fala direto com ela. E me passou o WhatsApp dela. E aí eu falei, nossa, como que isso tá chegando até mim, né? Então, assim, em resumo, eu comecei a sentir uma manifestação constante nesse meu processo da gestação, uma manifestação de energias que chegaram até mim sem eu me esforçar, até que eu fui parar nesse workshop com a Mari Lídia, que é a pessoa que eu tanto me encantei na página lá do Boa Hora Nascer. E assim, a Mari Lídia, ela, assim, sem ter muito o que dizer a respeito dela, assim, nesse momento, as minhas palavras não conseguem expressar o quanto eu sou agradecida por ela ter chegado, né, até mim, porque foi, assim, uma conexão num primeiro olhar, assim, sabe? Nas primeiras palavras, eu e meu marido, a gente se conectou que era isso que a gente queria. E você a conheceu no workshop, nesse workshop que você foi. Uhum. Nesse workshop. E aí eu falei, é exatamente isso que eu quero, como que a gente faz? E aí essa amiga que fez todo o convite, que nos ligou, né? Ela ia ter neném também próximo à data da Melina. E aí calhou que deu certo, porque a Marilídia de qualquer forma ia ter que estar aqui em São Paulo, então deu para fazer um deslocamento só da Bahia para cá e poder atender tanto a mim quanto a essa minha amiga, né? E aí, através dela, eu fui também ter a oportunidade de conhecer a Lili, que é a prima da Marilídia, que a Marilídia também não encontrava há anos, que aí também elas vão poder falar um pouquinho sobre isso. Foi muito espontâneo, né, esse encontro, porque eu tinha essa conexão com a outra moça que estava já planejando o parto dela, que já tinha me perguntado há um tempo, porque desde o comecinho da gestação dela, na verdade, porque ela foi minha aluna em um curso de formação de doulas, e aí ela se reconectou comigo para atender ela no parto. E como eu tenho minha família em São Paulo, né, eu vira e mexe, eu tô em São Paulo, né, por algum período, e aí eu aproveito para poder dar alguns cursos e conectar com algumas pessoas. E aí a Patrícia expressou, né, a vontade de estar no workshop. Eu falei, venha, vamos conversar, né? Mas até então era uma proposta de passar, né, o conteúdo do Gentle Birth, que é uma organização da Irlanda que trabalha com a preparação mental através da hipnose e da meditação do mindfulness para mulheres gestantes, né? E é uma ferramenta incrível de transformação. E aí legal. E isso acontece num workshop ou é um processo mais longo? Então, ele é muito interessante porque ele é um processo que reúne a neurociência, os estudos científicos a respeito do nosso cérebro e como ele funciona principalmente na gestação, e a meditação, que é a prática milenar, né, de meditação que nos traz para o centro, para o aqui e agora, e a tecnologia, que é o aplicativo de internet pelo celular, que dá acesso a todas as mulheres que quiserem ter acesso a essa tecnologia, podem acessar via aplicativo. E como instrutora desse aplicativo, eu trago a minha experiência como parteira e faço um bem bolado, digamos, desse trabalho, né, com as mulheres. Então, o workshop, ele, na verdade, ele é para que as mulheres compreendam como que a fisiologia do corpo funciona. E aí elas têm que tomar a frente e praticar com os áudios que são baixados através do aplicativo. Então, é um processo que dura toda a gestação,
se possível. Que Se não for legal. possível, pelo menos os últimos No momento 4 que entrar em contato. semanas, O ideal é que a mulher se prepare desde o início, porque a gente tem uma janela de 9 meses, onde o corpo feminino desenvolve mais hormônios favoráveis à absorção de novas coisas, né? Na gestação a gente sabe que as mulheres fazem grandes transformações, né? Elas estão abertas a isso. E aí a gente foi trabalhar, né? Isso durante um final de semana. E foi um dia, né, Paty? Não foi final de semana, foi um dia. A gente fez esse dia de preparação e a partir desse momento a Paty me conectou e perguntou se seria possível atender o parto dela também. E eu disse sim para ela, porque eu vi os olhinhos dela como é que brilhavam. Né? E a busca dela também era uma busca que se identificava muito, né, com a maneira de como eu conduzo, né, o trabalho de parto, a maneira como eu vejo, né, a transformação das mulheres na gestação e a chegada dos bebês. E tem uma coisa engraçada quando ela fala da sincronicidade, que eu digo que são os bebês que me escolhem, não sou eu que escolho as mulheres. E às vezes são partos assim incríveis, eu tenho que me deslocar muito para poder estar junto, mas assim, depois que ele acontece, eu compreendo o porquê, né? E aí entrou a Lili na história, né? Minha prima querida. A gente vem de uma linhagem de família, né? Que é muito especial, que traz uma força muito grande, né? Dentro dessa história da cura, do trabalho de cura, né? Com meu avô e minha avó dentro do contexto da medicina, como médicos, né? Médicos e ela enfermeira, né? Negra, já bem no início, né? do século passado. Então, assim, a gente agora foi a primeira vez que a gente se encontrou nesse lugar, né? Da obstetrícia juntas em um parto. Foi o primeiro parto que nós atendemos juntas. Então, foi muito especial mesmo esse E que encontro. interessante, vocês não é que você a trouxe, a Patrícia trouxe a Lígia de outro contexto, é isso? E vocês se Na juntaram verdade, a gente se encontrou quando eu cheguei em São Paulo, eu avisei a Lili, eu falei, Lili, eu tô indo para uma noite de rezos, acho que foi Iemanjá, alguma coisa assim, que ia acontecer, onde a outra parturiente iria cantar. E aí eu convidei a Lili para vir, né, nessa meditação, nesse encontro, e lá a Lili vai contar como é que foi o encontro dela com a Patrícia. Então foi tudo muito sincrônico mesmo. E antes de passar para a Lili, eu queria te perguntar um pouco como é que funciona, que a Patrícia comentou do seu trabalho, do parto em meio à natureza e tal. Conta um pouquinho para a gente desse processo e que histórias e que tipo de pessoas que procuram você e como é que é esse processo no geral, né? Uhum. Bom, eu vou tentar ser bem breve, assim, só para contar o contexto, contextualizar um pouco, né? Como que eu vim parar nesse contexto. Eu realmente morava fora, morava na Suíça, e quando eu fui ter a minha terceira filha, saindo de um casamento de 15 anos, eu entrei numa nova relação, e aí eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para cá, para Chapada Diamantina, há 19 anos atrás, e me encontrei, assim, numa Bahia completamente desassistida, né? Então, eu vim morar em um lugar que fica a praticamente 50 quilômetros de uma cidade mais próxima, realmente estrada de terra, com dificuldade de acesso. E nesse lugar onde eu cheguei, que é o Vale do Capão, eu encontrei uma comunidade onde muitas mulheres buscavam o parto natural, o parto domiciliar, e havia um médico que orientava as mulheres de como isso poderia acontecer, né? Ele também dava o suporte, mas não atendia mais partos. Então, eu comecei a interagir com as parteiras tradicionais dessa região para que eu pudesse ter a minha filha, né? E foi aí que, na verdade, começou a minha história como parteira, né? Porque como eu não tinha assistência, eu precisava
eu mesma fazer os meus pré-natais. Então, eu só saía do Vale para poder fazer ultrassom e os outros exames eu mesma fazia, com orientação de uma parteira lá de fora. E ia tendo esse acompanhamento à distância e recebi minha filha dentro de um contexto muito interessante, assim, bem inovador dentro do que a gente conhece, né, da obstetrícia. Ela nasceu numa manhã de muito vento, muita chuva, e a parteira tradicional que iria me atender, ela não conseguiu chegar por conta da estrada, que estava muito escorregadia, então o carro não subiu. E acabou que eu tinha muitos amigos junto comigo, presentes, né, no momento do parto, e eu me autoassisti, né? Eu fui dando as dicas, o que fazia, o que não fazia, e aí com esses amigos a gente teve a Maria Calu, né? E foi o primeiro parto na água dentro desse contexto, né? Então foi uma coisa bem inovadora. A partir daí, todo mundo queria ter parto na água também e começaram a me perguntar como que era, como que funcionava. Isso há 19 anos. Isso há 19 anos atrás. E você não tinha conexão ainda com o Gentle Birth, nem nada disso? Não. Não, eu era assistente social, eu trabalhava com mulheres vítimas de violência doméstica na Suíça, eu trabalhei na Casa da Mulher. Então, assim, eu sempre trabalhei com mulheres, mas não tinha um vínculo especial agora com a obstetrícia, né? Eu tinha tido 2 experiências muito interessantes, que quando eu olho para trás, eu vejo que tinha tudo a ver, né? Assim, a minha primeira filha nasceu em uma casa de parto, onde 5 parteiras se reuniram e fizeram uma casa de parto natural. Então, na época, eu já era uma das primeiras mulheres a parir na água na Suíça, né? Que já estava bem mais à frente, né? Dentro desse processo da humanização do que aqui no Brasil. E assim, o meu segundo filho foi um bebê pélvico. Eu planejei um parto domiciliar e eu não podia ter esse parto domiciliar pelo fato dele estar pélvico. Então eu comecei a pesquisar como que eu poderia fazer para ele virar e etc. E acabou que ele nasceu em um hospital, mas de parto normal. Então, assim, foram 2 coisas muito inovadoras, né, dentro da minha vida. E aí traziam essa experiência. E quando minha filha nasceu, ela nasceu muito rápido, foi bem isso, né? De poder caminhar, de poder subir a montanha, descer a montanha, de estar em casa com a lareira acesa e com uma caixa d'água de 500 litros na sala, cheia de água quente, esquentada numa fornalha que os homens fizeram. Então tinha um pouco essa coisa meio mística, né? Do masculino trabalhando fogo, né? Só que tudo isso era uma coisa assim que aconteceu, eu não imaginava que isso aconteceria dessa forma, né? E foi muito incrível, deu tudo muito certo, né? Ela nasceu muito rápido também. E a partir daí eu comecei a prestar assistência, auxiliando alguns partos nesse vale. Alguns anos depois eu comecei uma pesquisa relacionada à parteria tradicional para entender um pouquinho melhor o lugar dessas mulheres, né, dentro da Bahia, que a Bahia reunia muitas parteiras tradicionais, então eram na faixa de 150 parteiras que eu consegui cadastrar, né? Eu saí fazendo uma pesquisa para o Ministério da Saúde para poder identificar essas mulheres e atualizar elas também no serviço. Então, esse foi um trabalho que eu realizei entre 2009 e 2012, mais ou menos. Nesse período, eu ainda não atendia partos, mas comecei a ser chamada, ia como doula, né? Até que eu comecei a acompanhar partos junto com parteiras tradicionais e com esse médico que tinha lá no Vale. E aí isso foi entrando na minha vida e não saiu nunca mais, né? Aí em 2014 eu fui para a Europa de volta e fiz a faculdade de obstetrícia para poder me reafirmar dentro da profissão e fazer esse caminho, essa escolha mesmo. E hoje eu construí uma casa aqui em Igatu, que é uma outra localização, é uma localização próxima ao Vale do Capão,
também na Chapada, mas já em um outro município. E aqui eu fui recebendo assim o reconhecimento da comunidade, o reconhecimento da Secretaria de Saúde, comecei a estabelecer parcerias, nós fizemos trabalhos junto com o CRAS, né, trazendo um pouco essa coisa da assistência do SUS, também trazendo a humanização para esse lugar. E aí eu construí essa casa com o propósito de ter um espaço onde eu pudesse receber as mulheres e pudesse atendê-las dentro do contexto do parto natural. E é isso que eu estou fazendo aqui. Mas às vezes eu saio, né? Porque os bebês chamam, então eu fico meio que sendo tentada a ir para lugares, né, onde eu tenho referências, né, que é São Paulo, agora... Às vezes o povo não consegue ir para a Bahia parir, chama a Bahia para parir em São Paulo, né? Muito bom. Então, voltando lá nessa noite de reza que você convidou a Lídia, e daí voltamos lá. Conta pra gente como é que foi isso. Então, isso foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho, assim, de muita conexão com o feminino, onde nós cantamos, né, para todas as iabás, e foi assim, foi muito bonito. E aí a Paty me chamou, né, para estar junto com ela, acompanhando ela nesse processo. E realmente, assim, a Paty estava precisando de uma orientação, assim, de um encaminhamento para ela entender o que ela queria, o que ela estava buscando e como que isso ia ser possível, né? E a gente foi conversando, a gente foi tirando da frente os processos que ela estava vivendo. Teve um momento em que foi muito difícil também, que ela entrou de novo, né, nesse lugar de será que está tudo certo mesmo com essa relação, de questionamento da relação. A gente trabalhou com o companheiro dela também, dando suporte para que ele também pudesse fazer as transformações necessárias para que tudo chegasse no lugar onde ela chegou no trabalho de parto, né? Então acho que a gente teve aí uns 2 meses ainda de tempo, poucas semanas, né, de trabalho juntas presencialmente, mas algumas anteriores online. E aí a gente foi construindo essa realidade que ela queria e quebrando os medos, limpando, né, como ela mesma disse, todas as dores, né, e as crenças e mitos, né, eu sou terapeuta também do Theta Healing, então, assim, a gente foi trabalhando todas essas crenças que estavam trazendo bloqueios para o processo dela. E foi, assim, uma transformação incrível, incrível. Ela foi total protagonista do parto dela. Isso foi muito lindo. E como é que foi a interação e como a Lídia entrou nessa história? Quer falar, Lili? Eu entrei nessa história porque acho que essa história ela traz muito dessa oportunidade do encontro, né? A Patrícia encontrou com questões profundas dela, o Carlos também, eles se reencontraram como família. E aí tinham mais encontros para acontecer nesse caminho e esses encontros passavam por mim, né? Por encontros meus também. Enfim, foi esse primeiro parto que eu e a Marilídia acompanhamos. A gente tem essa conexão ancestral que vem se fortalecendo há alguns anos e que vem desenvolvendo assim, uma caminhada muito linda de parceria, né? E que daí, quando ela falou assim, olha, Lili, prima, tô indo para São Paulo, vou fazer um workshop de gentle birth e tal, tô com 2 gestantes aí, então, assim, ó, já vai se preparando, porque a gente vai acompanhar 2 partos aí em São Paulo. Aí eu falei, maravilha, né, vai ser ótimo. E aí, quando ela foi conversar com a Patrícia, ela meio que já falou assim, ó, tem a Lili, que é minha prima, né, parteira, e ela é uma pessoa assim com quem você pode contar como apoio aí em São Paulo, no período, né, do final da gestação, enquanto ainda não tiver chegado da Bahia, você conte com a Lili, enfim, ela está bem pertinho de você, vocês já vão se conhecendo. E aí, enfim, eu sabia que a Patrícia
existia, que estava nessa construção e que eu já existia para ela também, apesar da gente não se conhecer pessoalmente. Até que o nosso encontro, assim, de verdade, de corpo e alma, foi nesse dia do rezo, né? E foi um encontro, de fato, muito bonito, muito puro, em que a gente se olhou, assim, e pôde, de fato, experimentar aquela sensação que a Patrícia, assim, descreveu na fala dela, de perceber a força e a potência dos encontros femininos, é algo que eu também venho vivendo há muitos anos. A parteria, para mim, é parte muito, assim, fundamental dessa minha transformação pessoal. E sou enfermeira há 20 anos, e a parteria vem nesses últimos 5 anos trazendo esse lugar de viver a experiência do cuidado a partir de uma essência que é minha. Eu sinto que quando eu estou compartilhando desse cuidado e dessa assistência, né, para as mulheres e para as famílias, eu estou me reconectando com essa força, entregando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Então, se não for para ser assim, aí já não cabe mais eu estar nesse lugar, porque daí eu volto para um lugar que eu já não quero mais estar, sabe? Que é para entregar algo que é estritamente técnico, que está dentro de um protocolo, que cabe para todo mundo, e que só isso não me basta. Aqui em São Paulo eu faço parte da equipe Lunares, que é uma equipe de parteiras, né? Somos 4 parteiras. É uma linguagem assim que se aproxima mais da parteria urbana, e a gente faz uma conciliação, então, bem forte entre tudo que é recomendado, tudo que vem embasamento de evidências científicas, estudos e tal, que é esse contexto paulistano e de megalópole pede e traz segurança para o processo, mas também trazendo essa conexão com essas sabedorias ancestrais, né? Então, a gente tem um espaço em que a gente promove diversos cuidados de práticas integrativas, que é a Casa Nacitá, e com vários outros parceiros, eu ia falar vários outros parceiros, mas vários outros parceiros, a gente vem buscando resgatar nas pessoas essa autonomia e essas outras possibilidades de desenvolver processos saudáveis, né? Tem algum membro novo da sociedade querendo chegar, e a sociedade toda está se transformando para receber. É nesse lugar que a gente se coloca. E somando isso tudo que você trouxe, essa vínculo ancestral que você e a Marilídia têm na sua família, culminou aí na experiência da Patrícia com parto domiciliar. Então, assim, a gente conta aqui pra gente, Paty, como é que foi, então, receber tudo isso, juntar tudo isso, todo mundo num grande evento, para todo mundo receber junto a Melina na sua casa. Como é que foi isso? Bom, foi um presente, né? Como você pode perceber aí, juntou toda essa potência e chegou até mim que eu ficava assim, nossa, eu mereço tudo isso? eu fiquei assim, por diversas vezes me questionando, né? Até tomar posse realmente de que isso era para chegar até mim e que era para eu experienciar da maneira como foi, né? E foi tudo muito lindo, porque elas conseguiram resgatar exatamente esse processo, né, de também apoiar o Ká, né, estando ao meu lado, ele teve a oportunidade também de aprender com elas e resgatar o feminino dentro dele também, que durante anos ficou bem adormecido. Ele mesmo falava um pouquinho sobre a rigidez dele, sobre os processos dele como homem, né? E aí eu comecei a sentir essa mudança na nossa relação através das ferramentas que elas utilizaram comigo, que também
reverberava nele dentro da nossa casa, e aí eu senti que ele estava cada vez mais honrando o meu feminino, né, respeitando as minhas escolhas, respeitando a minha vontade, né, e a minha intuição também em organizar, em preparar tudo da maneira como eu estava sentindo. E aí eu falei, vamos lá, vamos preparar essa casa, vamos transformar esse lugar no lugar mais lindo possível para a chegada da Melina, vamos mostrar isso para a Laura também, porque a Laura não teve a oportunidade de exatamente, assim, nunca viu isso, né? Nunca ouviu a avó falar sobre isso, ou alguém falar sobre isso. E aí eu falei, não, vamos começar a trazer a Laura com a gente e falar, filha, ajuda a gente a organizar aqui, agora a gente vai atrás de tal coisa que é para sua irmã, e a sua irmã vai chegar, e enfim, vai ser um processo lindo de você também acompanhar. E a gente se uniu, né? Foi tudo sendo promovido como uma festa, né? Eu tinha a sensação que era uma festa, que eu ia receber a Melina nessa festa. E aí elas trouxeram essa visão, né, do parto sim ser romantizado, porque qual foi a experiência que eu tive? Se a Melina foi concebida através de um ato sexual, que na maioria das vezes a gente romantiza, né? A gente é um ato de amor. Então, por que não recebê-la também nesse ato de amor, recebê-la também nesse ambiente repleto de amor, repleto de coisas boas, né? E aí chegou os dias próximos ao parto em que eu estava sendo avaliada por elas, e eu tive vários momentos em que eu achava que era a hora, mas não era a hora, né? Então, assim, Marilídia, me ajuda, vai vir quando, então? Tá chegando a hora, não tá? Eu comecei a entrar num processo que eu estava tão feliz que eu queria o quanto antes passar por essa experiência, e a gente começou a programar coisas prazerosas para a gente curtir nos últimos dias. E aí, nossa, abriu também um portal, assim, de coisas diferentes que fizemos antes da chegada da Melina, que eu jamais imaginaria que fosse possível, né? Vendo as histórias tradicionais de como se ganha um filho, né? Marilídia trouxe aí num contexto, vamos para o sítio, vamos visitar uma tribo indígena, vamos para a cachoeira, vamos fazer o que você quiser, vamos fazer o que você quiser, o que você quer fazer, né? E aí formou uma energia, assim, tão livre, que me despertou, assim, o melhor que eu poderia ser nesses últimos dias, sabe? Programando os melhores passeios, programando momentos gostosos na natureza, que é o que eu gosto, que é o que me traz alegria. Então, foi esse lugar de protagonista, de eu ter essa autonomia, de entender que é uma vida que está chegando, que eu tô bem, eu tô saudável, a minha filha tá bem, tá saudável, eu tô com a minha família, com essa corrente de amor. Então, vamos viver isso da maneira mais positiva possível. Então, a gente teve muitas histórias engraçadas, né? As vésperas também de tudo isso acontecer com a Marilídia, com a Lili. Eu também tive um processo, assim, que acabou a energia no meu prédio, fiquei presa no elevador junto com a doula, e aí a situação de ficar presa no elevador me trouxe previamente também, foi um preparo mental de estar ali. Eu acredito que eu também recebi aquele chamado do elevador travar, tipo assim, olha, o negócio vai pegar uma hora, também não é tudo tão como você tá achando, respira que você não vai morrer. E aí fiquei naquela, fui resgatada no elevador pelo zelador, me tiraram do elevador que travou lá nesse dia, no colo, entre os andares, foi uma loucura. Lili, depois que trabalha com emergência, falou, meu Deus, não podia ter feito assim, como que abriram o elevador travado, tiraram você de lá desse jeito. Eu falei, não sei que loucura é essa, cada dia é uma história nova. Então, eu fui aquela grávida que até os 45 minutos do segundo tempo eu estava indo no mercado, eu estava, tipo, me movimentando muito, ativa, sabe? E estava muito feliz. E aí, quando de fato chegou a hora, eu não acreditava que era a hora. Também foi muito engraçado, foi uma pegadinha, assim, de que a gente não tem o controle de nada,
que por mais que a gente faça treinamentos, por mais que a gente medite, assim, acha que sabe, acha que vai saber, a gente não sabe, a gente não tem o controle. E o mais legal foi sair totalmente do controle. E aí, como já era habitual, né, o processo de ter alguns sintomas que pareciam que era a entrada no trabalho de parto e não era, eu falei, não é de novo, né, ainda, né? Só que aí o K, novamente, com o sexto sentido dele, que ele se conectou com o meu feminino, foi como eu disse, ele estava conectado comigo, ele falou assim, eu acho que agora porque você já está, né, praticamente aí na 40ª semana e você tá no tempo. Eu acho que a gente tem que avisar a Marilídia disso que você está sentindo. E aí não, mas é um exagero, eu tô com vergonha, porque eu já falei não sei quantas vezes que é e não é, e vou falar de novo, ligar pra doula, ligar pra Marilídia, avisar a Lili, a fotógrafa, e não vai ser. Bom, aí nesse meio tempo, ele avisou, Marilídia falou assim, Patrícia, aguenta aí, vou arrumar minhas coisas devagar, com calma, pretendo chegar aí amanhecendo, mas você vai se observando que realmente tudo indica que você está entrando no trabalho de parto, né? E aí a minha doula também falou da questão da entrada de trabalho de parto, essa fase latente, que é uma fase mais lenta e tal. E eu comecei a me observar, mas não botando fé que seria. E aí eu fui devagarzinho tentando relaxar, mas eu não estava conseguindo mais relaxar, porque as contrações foram vindo, foi trazendo a certeza de que era mesmo. E aí elas chegaram, né? Chegou a Marilídia, chegou a Thelma, e aí foi sendo a realização, aquele grande dia, ele foi se concretizando assim por partes, e por partes muito gostosas também. Então foram muitos sinais de amor, né, de cuidado nesse momento tão especial. E aí, na hora que o quanto tempo durou essa coisa toda, Paty? Quanto tempo durou o processo todo mundo aí, o mega evento? Nossa, eu não sei dizer em horas, eu não sei se a Marilídia anotou exatamente quantas horas foram, mas... Eu cheguei na sua casa, eram mais ou menos 8 da manhã, né? E a Melina chegou às 8h20, 8h29. 8h29, Foi isso. 12 assim, horas. E a Marilídia falou, olha, aproveita esse momento para você descansar, porque ainda vai demorar bastante, né? Não é tão rápido assim. Então, você relaxa, que eu também vou tentar dar uma descansada. Já chega a hora do almoço, nanana. Chegou a hora do almoço, Marilídia vem e fala assim, e aí, o que nós vamos almoçar? Porque eu tô pensando em um restaurante que tem aqui perto, assim assado, mas você tem que dizer o que você tá com vontade de comer, porque hoje é o seu dia, você tem que escolher o que você quiser. E aí eu falei assim, ai, mas vocês vão nesse restaurante, eu amo esse restaurante, tem uma comidinha muito gostosa. Aí ela, ué, bora lá, vamos todo mundo então. Aí eu, tipo, mas peraí, ela tinha acabado de ver lá, fazer um toque, e eu naquela situação de tipo, nossa, eu vou ter minha filha, né? Como que vai rolar um restaurante agora, nesse meio tempo? E ela me trouxe toda essa confiança em mim mesma. Em primeiro lugar, a confiança foi em mim mesma, de que eu era capaz de ir, sim, até o restaurante, de aguentar as contrações e que se elas viessem, estava tudo certo, que a gente ia respirar, que eu teria o apoio delas e que a gente ia estar comendo a comida que eu queria. E assim foi. Quando eu me troquei, né, eu me arrumei, eu falei assim para ela, mas e aí? Ela falou, não, nós vamos a pé, deixa o Kai de carro, nós vamos caminhando. Meu Deus, você tá doida? E se eu tiver contração na rua, na calçada? Eu acho que os profissionais de saúde, acho que não seguram, né? Não bancam decisões assim, de deixar a mulher tão livre, tão à vontade. Eu acho que a mulher ser protagonista, né, desse acontecimento, de trazer uma vida, é algo tão lindo, é algo que vai se manifestando de uma maneira tão maravilhosa, assim, degrauzinho por degrauzinho, essa transformação da mulher, né? E se você tem o apoio, como eu tive delas, você vai longe, né? Você perde medo de tudo, de fato. E foi o que eu fiz. E aí eu cheguei nesse restaurante com almofada,
E eu falei, gente, vão olhar, vão falar que eu tô com uma hemorroida, né? Com essa almofada. Vão falar assim, gente, essa mulher veio no restaurante, assim, numa situação bizarra. E aí a família do Kai, a minha família, já estava avisada que eu estava em trabalho de parto. E aí começaram a chegar mensagens. E aí, Ká, como que a Patrícia tá? Aí ele, tá tudo ótimo, a gente tá aqui no restaurante. E aí as pessoas, como assim vocês estão no restaurante? É mentira. E aí rolou foto, né? A Laura ficou super feliz, porque a Laura também, como criança, né, 10 anos, ela entendia que seria algo que ela poderia se assustar. E pelo contrário, ela ficou muito feliz, assim, de saber que a gente estava indo no restaurante, fez piada das minhas contrações, e a gente gravou vídeo dela, né, que eu até publiquei o vídeo dela imitando, né, com contração, sem contração, e ela me imitava, tipo, eu plena, e dava 5 minutos, eu tava lá com a pior das caretas no restaurante. E o pior de tudo foi eu ir me servir no restaurante e o Ká me largar lá, me servindo sozinha, e eu, tipo, olhei de longe e acho que a Marilídia cochichou, né, que eu não sei como foi, mas, tipo, não deixa ela sozinha também, né, também não vamos exagerar, porque eu tava ali pegando comida, vai que eu tenho uma contração ali, tô sem ninguém também, né. Então foi assim, foi muito legal. E aí eu fui embora desse restaurante, caminhando a passinhos bem lentos, porque aí realmente eu senti que estava engrenando muito mais, né? Mas estava super satisfeita, bem alimentada, como todo mundo orientou, né, que eu tinha que estar. E aí quando eu cheguei, Marilídia falou, vou descansar um pouquinho, né? Vou descansar e você também aproveita para descansar. E a doula ficou comigo conversando. E eu não conseguia, assim, fechar os olhos, dormir, né? Eu tava realmente muito em êxtase já, né? E aí eu virei para ela, entre uma contração e outra, eu falei assim, Thelma, você acha mesmo que a Melina vai chegar hoje, né? E, outra coisa engraçada, lá no restaurante, fechando a conta, a gente chamou o gerente, pediu desconto e falamos assim, olha, é inédito isso, viu? Ela tá em trabalho de parto, e vai nascer hoje. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, minha filha vai nascer no horário da pizza. Então, a gente veio almoçar e a gente volta com ela para comer a pizza. E aí, tipo, também foi mó engraçado, né? O restaurante ali, o gerente deu uma risada, tipo, meu Deus, que povo maluco que veio aqui, né? E aí eu falei pra Thelma lá em casa, você acha mesmo que ela vai chegar hoje, né? Você tem certeza? Ela falou assim, querida, a gente tem que ir devagar e sentindo como que você vai evoluir, depende muito e tal. Tá bom. Quando eu perguntei isso, eu senti a melhor sensação, assim, de todo o processo, assim, físico, assim, o que eu senti que eu mais gostei foi o estourar da bolsa. Foi tipo aquele bexigão de festa que ele explode, assim, que cai as balas no chão e que você fala assim, nossa, vai chegar de qualquer jeito. Estourou a bolsa, foi muito gostoso. E aí liga pro Ká. Cadê o Ká nessa hora? O Ká foi buscar coco. Mas o Ká foi buscar coco justo agora que estourou a bolsa. Avisa ele que é sério, que acorda a Marilídia. E a Marilídia dormindo no sofá. Então, foi nesse contexto, sabe? Muito divertido, muito leve. E aí, o bicho pegou, né? Porque, de fato, a bolsa estoura. E aí tem o lado, sim, o lado que a gente começa a sentir que o negócio vai pegar e a dor é inevitável, né? Então, isso que eu fui aprendendo, né? A controlar tudo isso. E uma coisa muito, muito legal, assim, que eu também pude refletir, é que, assim, cada história é única de fato, sabe? Não adianta a gente se espelhar, se basear, ler relatos e idealizar algo que aconteceu com a outra pessoa, porque as histórias de cada pessoa é única, o que cada pessoa passou é único. Eu tive muitos processos, né, de cura de expurgos ao longo da gestação, e eu aprendi que não se pare a criança antes de se parir, né? Antes de parir as nossas próprias dores, né? Então eu pari assim
o meu relacionamento com a minha mãe muito antes, eu parei o meu relacionamento com a Laura muito antes, eu parei o meu relacionamento com o Ká muito antes, para poder receber a Melina de uma maneira mais leve, né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho muita vontade de verbalizar, né, de passar adiante, da minha maneira mesmo, assim, é dizer para cada mulher que espera um filho, para ela não se basear nas histórias de outras pessoas e achar que vai ser igual. Que ela tem que buscar primeiro se esvaziar, né? Parir as dores dela, parir, assim, as experiências que ela teve ao longo do caminho que bloquearam um pouco a energia dela, para que ela tenha aquele momento da maneira como tiver que ser, né? E aí, por que eu digo isso? Porque eu achava que a hora que estourasse a bolsa, eu ia, tipo, nossa, gritar, que eu ia gemer, que eu ia xingar, que eu ia, né, como falam do parto, que muitas mulheres falam, que gritam, enfim, eu esperei isso. A minha experiência era chegar nesse ponto. E aí eu cheguei num nível, num lugar muito silencioso, né? Um lugar, assim, de dor, muita dor, sim, mas um lugar que eu encontrei a minha força nessa quietude, né? Eu encontrei o meu lugar nesse lugar do silêncio, que era um portal de chegada, né? O silêncio, ele estava me trazendo essa força, ele estava me conduzindo. Então, quanto mais eu fechava a voz, mais eu abria o meu corpo para receber a Melina, sabe? E isso foi muito, muito diferente, perto da expectativa que eu tinha. Enfim, é um poder de transformação muito grande. A Melina, depois dessas dores, no silêncio, né, seguindo um pouco do dia da chegada da Melina, foi isso, assim, foi ver que tudo aquilo que eu mentalizei, tudo aquilo que eu pedi ao universo, veio até mim de uma maneira muito fluida, muito bonita, porque eu acreditei, porque eu fiz o que o meu coração estava pedindo, porque eu me conectei com quem verdadeiramente eu era, né? Então, é isso, assim. E aí, assim, esse processo da chegada da Melina, a Lili e a Marilídia podem falar melhor, assim, de forma mais técnica, né? Mas também foi uma chegada muito forte, assim, que eu percebia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não podia na hora, né, saber de fato o que era, mas também veio uma força muito grande e foi tudo muito lindo. Se elas quiserem falar também sobre isso. Que bacana, que história. Muito diferente de todas as que eu já ouvi, por isso que me inspirou tanto compartilhar isso. Eu acho que é muito legal, muito rico. Muito obrigada. A gente está encaminhando agora para o final da sua história. Marília ou Lídia, vocês têm, o que vocês acham que é importante, que vale a pena compartilhar desse processo da Patrícia ainda? Eu acho que uma das coisas assim que eu sinto que é muito importante é que a Patrícia, como protagonista, né, do parto dela, ela foi muito... a gente fala de compliance, né? É quando o paciente, né, ele trabalha junto com você, né, no momento que é necessário. Então, na chegada da Melina, a Melina chegou já com quase 4 quilos, né? É que eu não lembro direito. Não, 4 quilos, 150 gramas. Uma bebê grande, né? E que a gente já espera, assim, às vezes os profissionais de saúde até têm um pouco de receio de atender um parto com bebês tão grandes, porque esse tipo o volume, né, do bebê, ele pode trazer uma distócia de ombros, o ombro pode ficar preso, né, na saída do bebê, e de fato foi o que aconteceu. E foi muito interessante porque a presença da Lili, né, como socorrista e como obstetriz, né, como enfermeira obstetra, que passou agora recente, né, pela formação e tudo mais. Eu que tinha vivido essa distócia em hospitais e também feito vários treinamentos, né, chegou o momento em que toda parteira, que esse é o momento terrível das parteiras, de ter que passar por essa distócia, né? Então chegou pra gente nessa constelação e foi muito incrível, porque a gente fez a manobra,
exatamente como a manobra é pedida. E nós fizemos ela junto. Nós fizemos eu com uma mão e Lili com a outra mão, como se fôssemos uma. E isso foi muito incrível, assim, foi um momento muito espiritual também, né? E a gente conseguiu resolver a distócia dentro de um tempo bom para a Melina, né? Para que a Melina não tivesse nenhuma sequela. Foi rápida a resolução da distócia e foi rápida porque Patrícia também se colocou nesse lugar ativo do parto, né? Então ela se dispôs a se movimentar, ela se dispôs a se virar, né? E ativamente saber que aquele momento era o momento que a bebê tinha que chegar e ela seguiu as nossas orientações e a gente trouxe a Melina de uma forma muito linda e a surpresa foi nossa também, né? De perceber, uau, que bebê gigante, ela parecia uma bebê de 4 meses, né, chegando, e assim, toda essa proteção e essa segurança que a gente trazia dentro da gente, reafirmando também para a gente a nossa competência como parteiras, a nossa, assim, eu vejo sempre assim, como se Deus dissesse, vocês sabem fazer isso, vamos mostrar que vocês sabem, né? Todo parto a gente espera aí algum desafio, né? Sempre tem a primeira vez, né? E foi muito importante, foi muito lindo ter vivenciado isso também junto com a Lili, né? E poder dar essa assistência de forma adequada e rápida para a Patrícia. Então, é isso, assim, toda essa congruência, né, de sentimentos, de relações, né, ela faz com que isso seja possível, né, isso eu só tenho a agradecer, foi muito linda essa experiência, foi uma experiência que enriqueceu muito o meu trabalho, é isso. Muito bom, que bacana. Ótimo, muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pela abertura, pela riqueza de tantas histórias, né? Porque foi mais do que só uma história e a história do encontro de vocês todas, né? Então, só para terminar, eu tenho só mais uma perguntinha para cada uma, mas assim, é papum, sem precisar pensar muito com o que vier na cabeça. Vou começar pela Patrícia. Pati, o que é mãe? Ai, amor. Amor é a primeira palavra. Entrega. Entrega. Mãe é entrega. Ótimo. Estar flexível, estar receptiva, abrir mesmo o coração e dar e receber. Acho que é isso. Ótimo. Obrigada. Lídia, o que é mãe? É um canal do divino, um canal de manifestação. É a nossa chegada. Uau! Que delícia! Gente, muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês, por essa história incrível, super rica, que ela possa inspirar muitas pessoas a se conectar com a força pessoal de cada um. Recebam todas o meu abraço. E muita luz, muita flexibilidade, muita presença, que o canal do Divino se manifeste muitas vezes na vida de vocês. E muito obrigada, Pati, que foi quem inspirou tudo isso. Amém, muito obrigada mesmo por toda essa oportunidade. E agradeço mais uma vez a essas duas lindas que me inspiraram para que tudo isso fosse real. Que legal. E para terminar, temos a Melina, do melhor jeito. Obrigada, gente. A coisa da vida também. Obrigada, Lídia, por você levar isso para outras mulheres, né? Eu acho que esse veículo, né, da comunicação é muito importante, da gente saber, né, como mulher, que é possível sim realizar nossos sonhos, que é possível realizar nossos sonhos na maternidade, e que existe uma rede de apoio que está aí, que é pequena ainda, né? Mas que ela está se multiplicando. E lembrando, né, que esse é o ano das
das parteiras, obstetrizes, enfermeiras obstetras, né? E lembrando que o reconhecimento desse papel, né, de trazer esse amor todo para que as mulheres possam voltar na sua história, para que elas possam fazer essa reconexão com esse divino, né, que a Lilith trouxe, né, que nós todas merecemos ter partos bonitos, agradáveis, como a gente sonha, e que isso depende da gente, principalmente, né, da gente conseguir abrir esse caminho. E você está sendo um canal de levar isso para outras mulheres, então muita gratidão também.